eu fiz uma programação a partir de abril que era cobrir todas as macro-regiões. E eu deixei exatamente a macro-região de Cajazeiras para a última macro-região. E estou aqui, cheguei ontem, fizemos uma belíssima reunião na Câmara de Vereadores com a militância que essa cidade tem, militância sadia, disposta, comprometida, compromissada com o Brasil e com a Paraíba. Fui hoje lá na comunidade Cacaré, que é uma comunidade que nós estamos... Eu fiz uma proposta ao MDA em 2023, no sentido de fazer testes em 26 comunidades, instalando energia solar para irrigação na agricultura familiar. E essa comunidade foi uma das comunidades que foram beneficiadas. Eu estive lá visitando, mas ao mesmo tempo conversando sobre o Brasil, sobre Paraíba, sobre política, sobre a necessidade das pessoas sensatas no país, nesse momento, se levantarem. Faço ainda uma série de entrevistas em Cajazeiras, depois vou à Cachoeira, durmo em Patos. Enfim, nesses 11 dias de dezembro eu vou cobrir 25 cidades e estou bem satisfeito com isso. E olha que é uma agenda intensa, né? Intensa, muito intensa, mas eu gosto disso. Aliás, sempre fizemos esse tipo de... Atualmente o senhor reside em Brasília. Eu passo a metade do mês em Brasília, minha esposa está lá, meus filhos estão lá e estão estudando, ela trabalha na SRI e eu passo a metade do tempo lá e metade do tempo aqui na Paraíba fazendo essa pré-campanha, né? Fazendo com que, conversando com as pessoas, revendo muitas coisas que nosso governo fez lá na época, e que talvez na época eu não tivesse nem tempo de parar e olhar. Hoje eu estou tendo um tempo maior, estou reencontrando as pessoas e estou, ao mesmo tempo, reconstruindo algo que são os instrumentos para tornar a política melhor. A nossa política vai muito mal. Não é? O espetáculo deprimente que o Brasil está assistindo na Câmara dos Deputados é muito sério tudo isso. Aquele golpe do dia 8 de janeiro, ele não acabou, ele continua em curso e, infelizmente, sendo comandado por um paraibano que preside a Câmara dos Deputados, que é o deputado Hugo Mota. É muito sério tudo isso que nós vimos ontem à noite, né? Inclusive com a detenção, a retirada de um parlamentar de dentro do plenário. Nem a ditadura militar ousou fazer isso. A primeira vez que ocorre algo parecido, que ocorre aquilo no plenário, um deputado ser retirado pela Polícia Legislativa. E o que é mais grave é que o presidente da casa, de uma forma covarde, diz que ele não mandou. Então, quem mandou? Aí o chefe da segurança diz, não, a ordem veio da presidência. Não é? Ou seja, é algo estúpido. E, em seguida, você vê essa mesma Câmara votando uma anistia para aqueles que atentaram contra a democracia. Ou seja, para os pobres, eles querem aumento de pena. Para aqueles que tentam dar golpe de Estado, matar presidente, matar vice-presidente, matar ministro do STF, eles querem anistia. É esse o Congresso e é por isso que eu tenho andado por esse Estado, chamando as pessoas a refletirem e a melhorarem a nossa bancada. É preciso ampliar a bancada progressista dentro da Câmara, porque do jeito que vai, o Brasil, através do presidente Lula, quer seguir indo adiante e essa turma, com medo provavelmente do bafo da Polícia Federal, nesses assuntos de Banco Master, nesses assuntos de fintech, nesses assuntos das relações espúrias entre facções, Faria Lima, Centrão e extrema-direita, essa turma quer restringir, quer segurar o avanço do Brasil. O senhor hoje é pré-candidato a deputado federal, falando sobre essa conjuntura, mas antes de falar sobre isso, eu teria um questionamento que é algo que a gente costuma ouvir muito nessa nossa região. Ricardo, o senhor foi governador durante 8 anos, 8 anos. Elegeu o seu sucessor, Sim. O atual governador, que foi o seu sucessor, João Azevedo.
E o senhor, quando fala isso, que retorna hoje para ver, inclusive, obras que foram realizadas na sua gestão, a gente costuma muito ouvir nessa região a seguinte indagação: como é que Ricardo hoje é recepcionado? Porque quando o senhor era governador, tinha todo um aparato, tinha toda uma equipe, enfim, todo o staff ali do governo do estado. Como é hoje para Ricardo Coutinho, por exemplo, chegar em Cajazeiras, em Souza, Conceição, as cidades também que estão nesse entorno, e ser recebido? É a mesma recepção? Ou Ricardo hoje pode ter uma leitura diferente do que tinha quando era governador do estado? É uma recepção muito melhor, porque é muito mais verdadeira, porque não depende do poder, né? É uma recepção popular, né? Eu me sinto extremamente bem acolhido. Ô, Zé Neto, eu ganhei uma eleição para o Senado aqui em Cajazeiras, vindo aqui uma vez sem ter um carro de som, não é? Ou seja, sem fundo eleitoral, porque um juiz me proibiu, né? Como costumo dizer, um juiz militante me proibiu de usar o fundo que era do meu partido. Eles não permitiram, né? Ou seja, uma onda de mentiras na grande mídia desse estado, dizendo que eu não era candidato, que o voto não valia, e eu tirei 431 mil votos, e aqui em Cajazeiras, como em Mamanguá, como em outras cidades, nós ganhamos as eleições. Então, eu sou profundamente grato, né? E eu estou sendo recebido pelos meus, né? Por aqueles que fazem militância comigo, e muitos que fazem há muito tempo. Desde a época de Ricardo vereador? Desde antes. Eu estou aqui com Zé Maria Gugel. E Rivelino. E Rivelino, ou seja, essa turma eu conheço do movimento sindical, né? E outros que estavam ontem na reunião, outros que não puderam ir. Mas eu estou extremamente feliz e satisfeito, porque a minha campanha, eu não tenho como competir com deputado. Deputado de emenda PIX, deputado de emenda secreta, disso, daquilo. Ao contrário, eu sou contra isso. Eu vou lutar contra isso. Eu sou presencialista, nós estamos no presencialismo, quem deve ordenar a despesa é o executivo, não é? Então, eu não tenho como competir com essa turma que compra um ali, compra 2.000 votos, compra 1.000 votos, compra prefeito não sei de onde. Não. Eu quero saber dessa parte do povo que quer olhar para o Brasil e quer colocar o Brasil adiante, ou então dessa parte do povo que tem respeito pelas conquistas que foram construídas no meu governo, que são muitas. Se você olhar para Cajazeiras e tirar o que nós fizemos, pouca coisa fica, porque depois que eu saí, poucas coisas. Essa é a verdade verdadeira é essa. Poucas coisas foram feitas. Se você tirar a reforma do Perpetão, ampliação do Perpetão, escola técnica, Estrada do Amor, IML, hoje 12 anos da UPA de Cajazeiras, eu abri a UPA, porque se eu não abrisse a UPA e investisse recursos, o hospital estouraria, porque não teria capacidade de atender, né, tanta gente. Aqui, Princesa Isabel, Guarabira, tudo isso nós fomos fazendo para poder garantir uma melhoria à população. Então, muita coisa, e tem muita gente, que reconhece isso, né, que me abraça, que me recebe. Quando o senhor era governador, inclusive o senhor chegava a ser incompreendido por determinado segmento da classe política, porque o senhor sempre priorizava os movimentos, está ali em meio à população. Mas, enquanto governador, o senhor sentia falta, por exemplo, porque há todo um staff, o cargo por si só, o senhor sentia falta desse contato, e ter, por exemplo, essa liberdade de ter uma agenda mais livre, uma agenda aberta para visitar outras regiões? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu não gosto da corte. Né? Não é muito... Quem convivia comigo, eu sempre comentava isso. Eu não gosto sabe, desse arrodeado aí e tal. É claro que você, quando ocupa um cargo de governo, você tem ali a segurança que precisa ter, faz parte do cargo, você tem ali o motorista que faz parte do cargo, mas aquela quantidade de pessoas que uma grande parte está ali em função do poder, né? Eu, na verdade, compreendia, porque eu tenho compreensão desse tipo de coisa, mas
para mim não era o mais importante. Não é? É por isso que eu fico sorrindo. Ontem eu parei para almoçar ali em Souza, aí estava tendo um programa de rádio, aí o cara disse, olha aí, disse, olha aí, o governador almoçando sozinho, estava eu e mais 2 companheiros almoçando sozinho, como se eu fizesse questão de estar almoçando com o batalhão. Minha vida sempre foi exatamente essa, eu gosto de estar com quem eu quero estar, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, eu tenho estado extremamente satisfeito com os resultados que eu tenho visto em todas as regiões, né? Eu acho que essa candidatura que eu represento, ela vai trazer um aumento da nossa bancada, ela vai trazer, sabe, uma expressão maior de combatividade dentro do parlamento e fora do parlamento. Eu sei daquilo que está sendo colocado para mim. Eu não seria candidato em função de ter um cargo. Porque se eu quisesse ter um cargo, eu teria tido em 2018. Eu tinha uma eleição na mão e, para jogar para o time, preferi não ser candidato. O senhor se arrepende de ter tomado essa decisão? Não é nem uma questão... Que foi uma decisão crucial para a eleição, inclusive, do seu sucessor. Sem dúvida. Não é nem que eu me arrependa, porque se eu soubesse que nós iríamos entrar num processo que daria isso que está hoje, é claro que, na verdade, o candidato seria outro. Aquele não seria candidato. Eu não teria feito aquela escolha. Podia até continuar no governo, mas eu não teria feito aquela escolha. Porque, veja bem, Zé Neto, eu peguei a Paraíba, que era dominada por oligarquias. Foi o último estado do Nordeste a caírem as oligarquias, né? Então, 8 anos depois, eu passo um estado em que você tem um orçamento democrático real e verdadeiro, né? Eu passo um estado que você tem políticas públicas claras, muitas delas sustentadas com recursos próprios. Passo o estado dessa forma e passo uma política, digamos assim, do ponto de vista progressista, controlada. 8 anos depois, menos de 8 anos, o Estado volta a ser dominado por oligarquias. Observe a lógica disso tudo. Então, não foi para isso que nós construímos o melhor período de 2011 a 2018 da política paraibana, não é? Então, quando você observa hoje um governo sendo controlado por 2 famílias, novamente, não é? Pelos Mota, pelos Ribeiro, eu não estou fazendo crítica pessoal, não é isso não, eu estou apenas caracterizando aquilo que é verdade, não é? E creio que eles devem ter as suas explicações, mas para mim é desalentador, não é? É algo realmente muito sério para quem... O senhor não se considera, por exemplo, por ter indicado o atual governador, o senhor não se considera responsável por esse processo que foi desencadeado? Não, porque se fosse assim, imagina, até Cristo seria responsável pela traição de Judas, né? E evidentemente, Cristo talvez até soubesse, ele sabia, porque ele é Cristo, mas eu não sabia, porque como é que eu poderia saber que alguém iria desviar? Iria manter a estrutura e os nomes, mas esvaziaria a alma, o sentimento, o sentido. Se você entrar dentro de uma escola integral hoje, está lá, a escola integral continua escola integral, mas dentro está esvaziada. A proposta ela foi modificada, né? Isso tem uma diferença, no meu entender, enorme, né? E assim sucessivamente, o Giramundo, o orçamento democrático, as coisas que fizeram tão bem a Paraíba, né? Muito bem. A gente está ao vivo com o ex-governador Ricardo Coutinho, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, que está cumprindo a agenda nesse sertão paraibano. Ricardo, agora eu pergunto justamente sobre pré-candidatura. Quando é que Ricardo toma a decisão de ser pré-candidato a deputado federal, mesmo num cenário como esse? Que se a gente olha hoje, esse mesmo agrupamento político que o senhor faz essa avaliação de oligarquia, de representar um retrocesso, é o mesmo agrupamento que apoia, por exemplo, a nível nacional o presidente Lula, aquele que o senhor defende, que é, inclusive, um principal articulador a nível estadual. Como é que fica essa leitura e como é que Ricardo tem equacionado tudo isso?
Olha, eu sou pré-candidato a deputado federal, exatamente em função desse quadro. Eu acho que tem uma excrescência na política brasileira. Nada pessoal também, mas é uma excrescência. É um grupo que, ideologicamente, ele não tem definição. Isso. É o chamado centrão. O centrão é o fisiologismo. O centrão, ele vai para um lado, se o vento soprar para um lado, ou vai para o outro, se o vento soprar para o outro. Ele prefere o outro. Ele se deu melhor com o Bolsonaro, claro. Eles tomaram o orçamento. Eles se apropriaram do orçamento, tanto é que hoje poucos ligam para a opinião pública. E esse movimento, né, de não estar nem aí perante a opinião pública é um movimento que veio porque eles se apropriaram das emendas. Eles cresceram as emendas. Você imagina um deputado federal ter 60 milhões? O que há, rapaz? Isso é mais do que um orçamento da maioria dos municípios da Paraíba. Ou seja, o cara vota uma PEC da blindagem, o cara vota uma anistia, sabe? Uma tapa na cara do povo trabalhador desse país, sabe? Novamente privilegiam os golpistas. A história do Brasil é desse jeito, as elites sempre privilegiando os golpistas, sabe? Aí, de repente, o cara não está nem aí. Por quê? Porque tem muito dinheiro. Né? Então, isso precisa, e essa relação espúria precisa ser melhorada. Eu não sou ingênuo para achar que nós vamos, numa única eleição, mudar tudo, mas eu acho que a população está entendendo que ela precisa agir, porque não tem ninguém no Congresso que seja nomeado, todo mundo é eleito. Então, só a população pode fazer essa mudança, né? E eu espero poder contribuir com isso. Eu conheço um pouco de política, eu posso dizer isso. Eu sou um militante político, eu sempre fiz militância política. Eu conheço a Paraíba. Eu fiz um governo que, sinceramente, eu me orgulho do governo que eu fiz, porque eu sei a pedreira que eu peguei, eu sei como era difícil, sabe, conviver com as instituições, com um status quo que sempre foi o mesmo, elite e povo embaixo. E eu fiz isso, eu consegui aproximar os direitos do povo, né, daquilo que a elite tinha. Então, e paguei caro por isso, mas faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Olha, eu tenho um compromisso que ele é inarredável, né? E estou voltando para ser candidato em função disso, né? Eu poderia não ser candidato porque, repito, eu não vivo em função de cargos. Se eu vivesse em função de cargos, eu não teria deixado de ser candidato ao Senado. Então, eu não vivo. Porém, eu estou vendo lá o esforço do presidente Lula. O nosso país, Zé Neto, veja bem, quando foi que nós tivemos a menor inflação num quadriênio, em 4 anos? Agora, com Lula, nesse governo. Quando foi que nós tivemos a menor taxa de desemprego na história brasileira? Agora, neste governo, 5,2%, emprego pleno. Quando foi que nós tivemos um tarifaço da maior potência mundial, como é os Estados Unidos, de 50% sobre os produtos brasileiros, e em 2 meses um presidente conduziu o país para escoar toda essa produção para outros mercados? Só muito talento, só muito compromisso, né? Só muita liderança para poder conduzir isso. Ou seja, o Brasil vive um bom momento, apesar de toda essa balbúrdia que o Congresso Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados, e mais particularmente ainda a falta de compromisso do presidente da Câmara, Hugo Mota, né? que assusta a todos. Você derrubar uma transmissão, eu vou repetir isso, da TV Câmara, é muito grave tudo isso. Você impedir que a imprensa entrasse no plenário para não registrar o que estava acontecendo, que era retirar a força de um parlamentar, que, repito, nem na ditadura militar isso ocorreu, né? É muito grave. Comandado por quem? Por Hugo Mota, que se acha, né? Ou então está com muito medo.
Eu, na verdade, eu prefiro achar que existe uma cúpula no Congresso com um medo terrível de tudo isso e, principalmente, anote o que eu estou dizendo, da liberdade que a Polícia Federal tem de investigar durante o governo do presidente Lula. Anote o que eu estou dizendo, não vou dizer mais nada em relação a isso, mas daqui a algum tempo você vai ver se eu não estou dizendo exatamente algo que é pertinente. O comportamento do Congresso, com a PEC da blindagem, depois com o PL antifacções, que eles tentaram transformar numa segunda PEC da blindagem, tentando tirar a Polícia Federal da investigação, depois fazendo com que os governadores fossem os tutores da Polícia Federal. Você imagina, não é? Ou seja, é tudo muito esquisito. E, ao mesmo tempo, o crime organizado, as facções entrando nas fintechs, entrando na rede de postos, entrando em farmácia, entrando na estrutura econômica oficial brasileira. Então, nós chegamos num ponto que não tem como recuar. Nós precisamos ir adiante, compreendeu? E a Polícia Federal tem feito o seu papel. E isso tem espantado e tem gerado, penso eu, sustento isso, tem gerado esse comportamento totalmente, um comportamento anômalo. Porque como é que você pega, depois de um processo onde nenhum advogado dos condenados pelo golpe, pela tentativa de golpe, disse que não tinha havido tentativa de golpe. Todos concordaram que tinha havido tentativa de golpe, todos. Não é? Ou seja, e o Congresso tenta anistiar. É claro que falta o Senado, é claro que eu duvido muito que os senadores possam aprovar um estrupício desse, né? Algo tão sério como isso, que é um incentivo, ou seja, daqui a alguns anos essa turma vai estar tentando outro golpe, porque sabe que vão ser sempre anistiados pela história do Brasil, né? Mas eu estou no meio disso, eu estou vendo em Brasília, participo de reuniões, eu estou vendo isso, eu estou, acho que eu posso contribuir, né? Vou contribuir com isso, caso consiga, vou contribuir, tenho coragem, tenho dedicação, tenho conhecimento e tenho uma história, né? E, evidentemente, quero que a Paraíba, ao invés de só emprestar um único parlamentar de apoio ao presidente Lula, amplie essa bancada, né? E eu estou assim, esperançoso que a gente faça 2 pelo PT e lute no terceiro, na sobra, lute no terceiro, né? Porque aí nós equilibraremos de acordo com o tamanho, a estatura do presidente Lula aqui dentro da Paraíba. Ricardo Coutinho, nosso entrevistado hoje, agora é 12 horas e 42 minutos, a gente vai girar agora os questionamentos da TV e Rede Diário nesse sertão paraibano e também em João Pessoa. Inicialmente a gente vai a Conceição, diretamente dos estúdios da Rádio Conceição FM. F de Assis participa do programa agora e formula o seu questionamento. Boa tarde, F de Assis, bem-vindo ao programa. Boa tarde, meu caro Zé Dias, um abraço aos demais companheiros do Olho Vivo, aos ouvintes que acompanham aqui no Vale do Piancó através da Rádio Conceição FM. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta ao ex-governador Ricardo Coutinho, mas sim pedir para ele atualizar as informações com relação ao projeto da transposição do Rio São Francisco. Ricardo, que inclusive esteve aqui na região do Vale há cerca de 2 meses, visitou a barragem do Condado, local que vai receber as águas do Rio São Francisco. Passaram-se 60 dias, ex-governador, eu gostaria de saber quais são as atualizações que o senhor tem com relação ao projeto da transposição do Rio São Francisco, que é tão importante aqui para a região do Vale do Piancó e também para o sertão da Paraíba. Muito obrigado pela atenção, um abraço, F de Assis, direto dos estúdios da Conceição FM. Perfeito, F de Assis. Um abraço grande para você, um prazer enorme estar novamente contigo também. E eu estive falando com a Miriam Belchior, que é a responsável, a segunda pessoa da Casa Civil, é a responsável pela parte do PAC, né? Em seguida, me dirigi ao Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, né? E o IBAMA
O IBAMA já passou por várias etapas. O IBAMA vai fazer uma audiência pública, que é regulamentar, para soltar o licenciamento e, após o licenciamento, ter a licitação, né? Ou seja, esse terceiro eixo, que é o eixo do Rio Piancó, que sai de Mauritis, entra até Condado, e de Condado pega o Rio Piancó, chegando até Coremas Mãe d'Água, ou seja, é fundamental, vai fazer com que a Paraíba seja o estado, conforme eu digo, mais abençoado pela transposição do São Francisco. Esse terceiro eixo, entre janeiro e fevereiro, essa audiência pública, que é de praxe, deve ser realizada, e imediatamente, por determinação do presidente Lula, nós vamos ter a licitação, né, dessa obra, que é uma obra barata, não é uma obra cara, é uma obra de vai dar uns 320 milhões, 330 milhões de reais, né? 20 quilômetros de canais, ou seja, uma obra fácil de fazer, e ela será feita porque esse é o compromisso do presidente Lula para com a Paraíba, para com o Nordeste e para com o povo, né? Como um todo. Mas ela está no IBAMA neste momento. Ontem eu conversava com o dirigente do IBAMA, Nino Ramalho, Nino Amazonas, aqui na Paraíba, conversava com ele e ele me atualizava, está dentro do IBAMA. O IBAMA vai preparar a audiência pública, que será feita no início do próximo ano, porque agora esse ano não dá, e em seguida a licitação, né? E aí nós teremos um sonho, não só do Vale do Piancó, mas de toda a Paraíba, porque interessa inclusive a Patos. Sim. Né? Inclusive a Patos hoje está com um problema gravíssimo e com as águas chegando a Coremas Mãe d'Água, toda aquela região será contemplada. Porque se você observar bem, Zé Neto, FD Assis, né, a chegada, o São Francisco vai cobrir toda a Paraíba. Ele chegou agora em Desterro, que é na parte mais alta, né? Já chegou a água lá em Teixeira, apesar de que em Teixeira eu quero fazer esse parênteses, porque eu acho um absurdo, né? Como é que você agradece a todo santo, que não tem nada a ver com milagre, e ao verdadeiro, né, a verdadeira pessoa santo que fez o milagre, que é o presidente Lula, que determinou a obra, que fez a obra não foi feita pelo Estado, não foi feita pela Prefeitura, foi feita com dinheiro e com a licitação, com a empresa contratada pelo governo federal. E quando você vê as publicidades, escondem, né, o presidente Lula. Ainda bem que eu estou andando aqui em Cajazeiras, em Malta, em Patos, eu estou vendo a quantidade de placas demonstrando a presença do governo federal em cada município. Pode ser o menor que tenha, está lá o governo do presidente Lula, não é? E essa transposição é isso, vai cobrir tudo. E quando a gente tiver esse eixo pronto, aí a Paraíba vai estar do Brejo, Curimataú, região de Catolé, Alto Sertão, Vale do Piancó, Serra de Teixeira, tudo coberto com as águas de São Francisco. Isso é maravilhoso. Como é que o senhor tem visto, por exemplo, falando da transposição ainda, em instantes Levi Dantas Direto de Souza, mas ainda falando da transposição, a gente está tendo um problema, né? Acredito que o senhor tenha tomado conhecimento também do açude de Boqueirão, que diz respeito justamente ao manancial que recebe essas águas da transposição, que o nível está baixando. Porque a água que passa por Boqueirão, ela não permanece, ela segue o curso natural do rio, passando por São Gonçalo e pelo leito natural do rio até o Rio Grande do Norte. O senhor pode também, em Brasília, junto ao Ministério, buscar solução desse problema? Eu vou me aprofundar nisso. Eu venho acompanhando, de longe, mas venho acompanhando, né? Não entendia direito como é que a ANA dizia que não estava baixando, mas, ao mesmo tempo, o homem lá da barragem está dizendo que está baixando. Quando o pescador chega e diz que está baixando, vão atrás que está baixando mesmo. Ninguém diz uma coisa dessa só por querer dizer, não é? Agora, eu penso que existe uma gestão de águas que seria importante que a ANA, que é uma agência independente, Agência Nacional de Águas, tornasse mais clara essa gestão, porque essas águas elas estão servindo ao Rio Grande do Norte e à Paraíba.
né? Elas vêm, chegam na Paraíba, daqui vai para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte passou muito tempo com um problema gravíssimo, com os açudes totalmente secos. Provavelmente, penso eu, provavelmente, não é uma resposta da Ana, é locubração minha, né? Provavelmente, eu acho que está havendo uma gestão de águas para chegar mais água lá, fazer com que esses açudes peguem um certo nível, para depois controlar e voltar a encher aqui o nosso boqueirão. Eu espero que seja isso, não é? Mas eu vou procurar a Ana, sim, eu vou conversar sobre isso, porque é algo que vem colocando as pessoas aqui na região toda com muitas dúvidas, tal, e não é para ter dúvidas, ao contrário, as águas de São Francisco já eram para estar sendo utilizadas, né, na produção. E na produção não é esperar o governo federal, não. A produção é o governo do Estado, né? Já era. Eu não admito você ter a água passando por um rio como o Rio Paraíba, numa extensão enorme, sabe? 300 quilômetros, e você não pegar essa água para dizer, deixa eu pegar aqui para poder irrigar 1 hectare, para poder irrigar meio hectare, para poder plantar, para poder vender, para melhorar a vida das pessoas. A transposição foi feita para isso, né? E, infelizmente, eu confesso a você que essa parte é do Estado. O Estado precisa fazer isso. Eu vim lá de Boa Vista agora, da barragem de Boa Vista, uma barragem enorme, que é da transposição. Da comunidade Cacaré. As pessoas, sabe, sem poder tirar água. Ora, elas precisam da água para alimentar o gado, né, para plantar, para beber, enfim, para satisfazer as suas necessidades, principalmente produtivas, né? E isso eu acho que o Estado deveria já estar agindo há muito tempo, não é esperar tanto tempo. Mas essas coisas irão melhorar, mesmo que demore um pouco. Eu sou uma pessoa que eu acredito... É esperançoso. Eu sou. Também, se não fosse, amigo, eu estava... Como diria Ariano Suassuna, um pessimista esperançoso. Vamos a Souza agora, aos estúdios da Líder FM, do blog do Levi, com o questionamento de Levi Dantas. Boa tarde, Levi. Olá, boa tarde, José Dias Neto, toda a equipe da TV Diário do Sertão, ouvintes e internautas conectados ao Olho Vivo, aqui em Souza, na conexão com a Líder FM 97,1. A nossa pergunta ao entrevistado Ricardo Coutinho se divide em 3. Primeiro, Ricardo, o senhor está tentando uma vaga na Câmara Federal e deverá buscar apoios por todo o Estado. Aqui na região de Souza, com quem o senhor espera contar? Com aliados das antigas, a exemplo dos Nóbregas, Dr. Titi, César Nóbrega e outros. A federação tem um vereador de mandato, que é o advogado Daniel Pinto, filho de Toninho Nóbrega. O senhor espera contar com esse segmento da política souzense? O senhor, em relação ao ex-prefeito Fábio Tairone, esse é o segundo ponto da pergunta. Existe algum tipo de mágoa? Algo ficou mal resolvido no passado? Antes Tairone era seu aliado, hoje já não é mais. Vocês mantêm contato? Ele também é pré-candidato a deputado federal. Como é que está essa sintonia, ou não tem sintonia, entre Ricardo Coutinho e Fábio Tairone? E o terceiro ponto diz ainda sobre a questão da Operação Calvário. O senhor foi delatado na justiça por uma souzense, sua ex-secretária, Livânia Farias. Restou algum tipo de relação? Igualmente ao que eu perguntei sobre Tairone, restou sobre Livânia algum tipo de mágoa, de decepção, né? Enfim, qual é o seu posicionamento sobre essas questões? Forte abraço e, mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Levi, pelas 3 indagações. Olha, a minha campanha, ela é feita como foi a de deputado estadual, lá atrás, onde eu tive a oportunidade de ser o mais votado deputado estadual, até então, da história da Paraíba, como foi a de vereador. Ela é feita muito diretamente com lideranças locais, né? Lideranças sindicais, lideranças sociais.
Eu não tenho como competir com quem tem mandato e com a política tradicional. Eu vou ter apoio de alguns prefeitos, alguns deles eu nem posso dizer o nome para você ter ideia, né? Mas a minha campanha ela é feita exatamente dessa forma. Eu faço reuniões, eu procuro os militantes, eu procuro as pessoas que organizam a sociedade em algum nível, né? É claro que em Souza eu tenho uma admiração profunda, independentemente do voto, mas em Dr. Titi é um companheiro que eu aprendi muita coisa, rapaz. Eu era militante da CUT na época, né? No início do PT, e estava lá, como Zé Maria Gugel aqui, como Dr. Titi em Souza, os companheiros lá da família de Titi, da família Nóbrega. Para mim seria uma honra muito grande ter o apoio deles. Ainda não fui em Souza, mas irei, né? A segunda questão foi... Se o senhor tem algum tipo de mágoa de Tairone? Ah, não, eu não tenho mágoa de Tairone, sabe? Não tenho contato, porque ele tomou o caminho que ele julgou que era mais adequado para ele, e eu continuo no mesmo caminho. Eu sou um cara que, se você pegar um discurso meu ou uma fala minha como vereador, pegar uma fala minha como prefeito, como governador, e agora ela tem uma coerência. Eu gosto da minha coerência. Eu luto para manter a minha coerência. Eu não sou um cara incoerente. Eu não digo uma coisa aqui porque é para uma plateia ou para uma circunstância e não digo outra lá, né? Ali porque é para outra circunstância. Se eu chegar numa plateia hostil àquilo que eu penso, eu vou continuar a dizer a mesma coisa como sempre fiz na vida, né? É por isso que alguns não gostam muito de mim, mas é isso mesmo. Eu prefiro ser honesto para que as pessoas saibam com quem está lidando. E segundo, eu vou te dizer uma coisa, Levi, anote o que eu estou dizendo. O Brasil sofreu o seu maior ataque à democracia, que foi a Lava Jato. A Lava Jato, reproduzido nos estados como o Rio, como Minas, como a Paraíba com a Calvário, a Lava Jato foi uma forma de interferir na política. A Calvário foi uma forma de interferir na política. Por exemplo, por que é que nunca apareceu nenhuma prova? Você já percebeu isso? Você que é um radialista, jornalista, vocês já perceberam que não existe provas? Não tem prova, não tem nada. Teve apenas uma grande articulação da mídia, tal qual a Lava Jato, e acusações de um grupo de promotores, né, incentivados naquela época por Dallagnol, por Moro. Eles fizeram um consórcio brasileiro. Foi isso que aconteceu. E para mudar a política da Paraíba. E eles mudaram. Olha quem está aí para ser governador. Saímos de um governo do campo democrático popular para entregar às oligarquias. Ora, isso aconteceu por quê? Porque o povo quis assim? Não, porque eles tentaram extrair, eliminar a força na base da mentira, na base da acusação falsa. O melhor governo que esse Estado já teve. Essa é a verdade, não é? Tanto é verdade que eu digo isso aqui, e se não fosse verdade, eu seria desmoralizado ali, agora, na esquina. Não é? Essa é a verdade. Então, tiraram para poder acender as velhas forças, que estão aí de novo, né? E os filhos das oligarquias. É isso. É simples, né? Com relação à Livânia, olha, eu tenho muito respeito pelas pessoas que passam por traumas profundos, né? Eu não encontrei mais assim, não tenho relação com Livânia, mas eu tenho a impressão, pelo que eu vi na época, que aquilo foi uma violência terrível, né? Hoje o Brasil está descobrindo um monte de coisa. Você viu uma juíza federal, essa semana que passou, ter dito numa entrevista que foi esganada dentro do elevador por Sérgio Moro,
porque ela ia atender a uma ordem do STJ de libertar uma pessoa que estava presa por Sérgio Moro, que ele estava deixando presa para delatar. E ela, quando liberou, ela foi atacada, o processo sumiu, ela foi atacada dentro do... Ou seja, essa era a máfia que agiu nesse país, a mando dos Estados Unidos, para poder produzir 4.500.000 desempregados, para poder quebrar as nossas grandes empresas. É isso que aconteceu no Brasil. E é tão claro, porque se fosse o inverso, não era fácil chegar e dizer, não, Ricardo, está aqui, olha aqui, seu patrimônio cresceu. Cadê? Cadê o meu enriquecimento ilícito? Cadê o superfaturamento? Cadê? Não tem, não existe. Né? Cadê a licitação dirigida? Não existe. Ou seja, para alguém falar o que eu falo, e eu não estou falando isso aqui agora não, eu já estive aqui contigo, Zé Neto, e falei a mesma coisa. Ou seja, eu falo isso há 6 anos, 6 longos anos. Né? Agora, eu ando de cabeça erguida, meu querido, porque eu sei o que eu fiz na minha vida. E o que eu fiz na minha vida sempre foi o melhor que, porventura, eu tinha para dar às pessoas. Eu fiz sempre o bom e me orgulho disso, me orgulho muito. Vamos agora à capital João Pessoa com o jornalista Alisson Bezerra, está na Rede Mais. Você nos acompanha de João Pessoa pela Rádio Cruz das Armas FM. Questionamento agora do jornalista Alisson Bezerra. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Zé. Boa tarde ao ex-governador Ricardo Coutinho. Governador, nas eleições de 2022, o PT, nacionalmente, abriu diálogo com lideranças que até então eram antagônicas. E aí houve também casos em que lideranças nacionais petistas e de esquerda defendiam o movimento suprapartidário para derrotar o bolsonarismo nas eleições de 2022. Passados esses 3 anos, chegando agora 4 anos do governo Lula, como é que o senhor avalia essa aliança que foi feita entre o PT e setores mais ligados ao centro ou centro-direita, a exemplo do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB e foi para o PSB e para 2026. O senhor acha que essa é uma fórmula que deve ser repetida para derrotar a direita, ou como alguns chamam, extrema-direita, nas eleições do próximo ano, que tem alguns nomes aí colocados, a exemplo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. O senhor acha que a fórmula de aliança suprapartidária, que não dialogue exclusivamente com o eleitor do PT, mas com o eleitor que esteja que tem outro pensamento político, o senhor acha que essa é uma fórmula que deve se repetir para 2026? Foi, na sua visão, uma fórmula que tem surtido efeito nesses 3 anos do governo Lula, diálogo com o governo, com o Congresso e tudo mais? Como é que o senhor acha que vai chegar a 2026 toda essa conjectura? Wallace, eu acho o seguinte, eu acho que o crescimento da extrema-direita no mundo e no Brasil é algo que requer das pessoas que se propõem a serem democratas, né? Que respeitam a democracia, que querem viver numa democracia. Eu acho que requer uma responsabilidade muito maior, acima das suas vontades mais imediatas. Eu sou muito sincero, eu quero muito mais para o Brasil. Eu quero mudanças mais profundas, não é? Eu acho que a educação tem que mudar mais. Eu acho que a presença do governo federal tem que ser maior numa proposta educacional, né? Por exemplo, eu penso que a democracia, a gente precisa ter mecanismos de transparência muito maior. Eu penso também que a gente tem que ter, né? Enfim, eu quero transformações mais profundas, né? Agora, eu também compreendo que nessa conjuntura, onde a extrema-direita governa a maior parte dos estados brasileiros, governa São Paulo, por exemplo, né? Governa Rio de Janeiro, numa associação, né, terrível, com forças ligadas ao crime organizado, às facções, né? Os estados do Sul todos governados. Ou seja, o presidente Lula, ele não tinha o que fazer, ele tem que buscar sustentação
em setores que muitas e muitas vezes não estão à altura desse momento histórico que o Brasil atravessa. E olha que o Brasil é o país do mundo que vem tratando melhor a defesa da democracia, né? O Brasil hoje é uma referência. Se você comparar Brasil com os Estados Unidos está atolado na maior crise da história da sua democracia, que vai ser difícil sair dela pelas condições internas, mas o Brasil tem dado uma resposta extremamente positiva. Golpistas estão aí presos, generais estão presos que tentaram o golpe, não é? O governo governa com democracia, a economia anda para frente, o desemprego cai, enfim, o país está funcionando, as políticas públicas estão voltando, né? Então, essa necessidade de aliança é crucial. Só que uma grande parte dessa aliança que você se refere, ela vem do Centrão. E o Centrão, como eu disse, tem um aspecto fisiológico que é muito forte. Em tudo que é levar uma vantagem pessoal, não é? Muitas vezes o interesse público não existe para eles. Eles querem levar uma vantagem pessoal. E chega no limite que não dá. Não dá para você aceitar, por exemplo, um presidente de uma Câmara, como Hugo Mota, colocar uma anistia para votar sem dialogar com os outros poderes, sem avisar, né? Nem dialogar, sem avisar. É uma questão que olha, eu vou colocar aqui, se não para o presidente Lula, para a ministra Gleisi, olha, eu vou colocar aqui e pronto, né? Mas não, é tudo feito de uma hora para outra. O que você sabe, aquele relator que ele importou lá de São Paulo, da Secretaria de Segurança, o Derrite, né, que fez um péssimo papel. Quer dizer, ele avisa, ele combina uma coisa com a Gleisi e faz outra. É terrível, é uma relação muito ruim, porque eu acho que uma parcela da Câmara dos Deputados, uma parcela do Congresso, não está se dando o devido respeito, né? É isso. Agora, nós vamos continuar a dialogar aquilo que é possível dentro. E o que é possível nesse momento é um governo que seja reeleito, que melhore as condições dentro do Congresso, ou seja, as condições de bancada de apoio dentro do Congresso. Nós vamos conseguir isso, né? Que melhore e que faça avançar as reformas. Nós temos uma reforma em curso, que é a reforma para diminuir a desigualdade econômica dentro desse país. Você não pode ter um país com uma massa enorme de gente que seja uma luta para aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Uma luta, como se fosse acabar o mundo. E os caras não permitirem que os ricos, os banqueiros, os donos de jogos de casa de aposta, né, sejam taxados. Então, é um problema que o presidente Lula tem que conviver com isso. Agora, todos, repito, são eleitos. E eu espero que a gente tenha uma aliança, por exemplo, aliança com Geraldo Alckmin, com setores consequentes como Geraldo Alckmin, ela tem que continuar. Eu acho, inclusive, que o Geraldo Alckmin, na minha opinião, deve permanecer como vice. Acho que ele cumpre um papel importante, fundamental, um papel ético, um papel que fortalece esse conjunto de forças, né? Mas, realmente, tem sido difícil, porque a política brasileira é pouco ideológica. Ela é mais fisiológica do que ideológica. Isso é terrível. Ricardo, para a gente finalizar essa aí da agenda, a gente tem a última pergunta aí do Cláudio Nepó, que está em Itaporanga agora, nos estúdios da Rádio Correio, e faz também o seu questionamento. Ele é o nosso representante na região, na TV Diário do Vale. Boa tarde, Nepó. Muito bom dia, meu caro José Dias Neto, Peterson Santos, a todos que fazem a TV Diário do Sertão. Mandar um abraço para a querida Priscila, cumprimentar o ex-governador Ricardo Coutinho. Ricardo, a gente sabe que aqui no Vale do Piancó, você, quando foi governador, trouxe muitas obras aqui, a exemplo da estrada de Coremas, a adutora de Nova Olinda, a Itaporanga. Tem aqui também a escola
tradicional que você fez em várias cidades da Paraíba, a escola modelo, mas não conseguiu, na época como governador, trazer aqui para o Vale do Piancó a tão sonhada as águas do Rio São Francisco. Fiquei sabendo que recentemente você teve conversa sobre esse assunto lá em Brasília. Gostaria que o senhor falasse qual a esperança que nós que vivemos aqui no Vale do Piancó devemos ter concernente à transposição do Rio São Francisco passando aqui pelo leito do Rio Piancó. Cláudio Nepó de Itaporanga. Um abraço. Prazer, Nepó, falar com você novamente. Na verdade, como governador, eu não podia realmente ter trazido, porque nenhum eixo, até a presidenta Dilma ter governado, estava concluído. Você lembra que a presidenta Dilma ela foi deposta, foi derrubada com aquele golpe de 2016 e nenhum dos eixos estava concluído. Só foi concluído em 2017, onde nós fizemos aquela manifestação lá em Monteiro, uma inauguração popular. Então, eu não tinha como assim, pautar. Eu tinha pautado com a presidenta Dilma já o terceiro eixo, desde 2012, 2013, que eu dizia, e ela disse, não, deixa eu terminar, porque aí nós vamos na sequência, não dá para fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Pois bem, assim foi feito. Os 2 eixos foram terminados e agora nós temos um projeto que já está elaborado, uma obra que está orçada em 330 milhões de reais, que entra de Mauritis para Açude de Condado e de lá pega o Rio Piancó e vai até Corema Mãe d'Água e de lá segue o seu curso em direção lá a Catolé, Pombal, enfim. Esse projeto, ele está no IBAMA, o IBAMA pré-aprovou, ou seja, fez uma pré-aprovação, mas quer fazer, porque a lei determina isso, uma audiência pública. E essa audiência pública deve ser realizada no fim de janeiro para começo de fevereiro. Ontem mesmo eu conversava com o diretor do IBAMA da Paraíba, se bem que essa será feita pelo IBAMA Nacional, mas conversava com ele, me atualizando, e as informações são exatamente essas. Assim, o governo vai fazer o terceiro eixo, o Vale do Piancó vai ganhar a sua água de São Francisco e a Paraíba será o estado com a melhor distribuição das águas, cobrindo todas as suas regiões. Isso é um sonho, Era um sonho que se tornou realidade. Isso é a coisa mais importante para o nosso estado ao longo da sua história, Porque o resto vem, Por exemplo, ninguém imaginava que eu pudesse interligar todas as cidades que não tinham asfalto. E eu interliguei. E não prometi, saí fazendo. Quando eu vi, eu digo, puxa, vai dar para fazer, vamos fazer. E terminei aqui em Carrapateira, pertinho de São José de Piranhas. De São José de Piranhas, sabe, Carrapateira, inaugurando no dia 1º de maio de 2017, a última das cidades que saíram do isolamento. Ou seja, tem coisas que você acha que não é possível e as coisas vão sendo possíveis, vão ficando, assim, à nossa vista, possíveis de serem feitas. Eu, particularmente, acho que a água, ela cumpre um papel fundamental aqui. E essa água de São Francisco vai chegar no Curimataú, já está ali no Cariri, Faltam a adutora Poçante, a adutora do Cariri. O presidente Lula está bancando a adutora. Essa é uma obra com recursos federal, A adutora Transparaíba, que eu deixei o dinheiro em caixa, ela foi paralisada, só agora foi retomada. Quem está bancando, antes era o Estado que fazia, comigo era o Estado, agora é o presidente Lula, Ou seja, as grandes obras do Estado, as obras dos municípios passam pelo governo federal. Eu só lamento que pouca gente tenha a atitude ética de dizer uma verdade, de esclarecer a população de onde vem, essa vontade de olhar para todos os recantos, Porque você muitas vezes vê uma propaganda que esconde
de onde vem o recurso para fazer determinada obra. O recurso, queridos amigos e amigas, ele está vindo da grande maioria dessas obras. Vem do governo do presidente Lula. Ricardo, agradecer sua participação já no finalzinho, mas a gente recebeu agora há pouco uma foto de algum encontro que o senhor teve ontem na Câmara e outro encontro com o ex-prefeito de Cajazeiras, Zé Aldemir, que no período que o senhor foi governador foi oposição. Ele agora é pré-candidato a deputado estadual. Pode haver algum tipo de dobradinha entre Ricardo e Zé Aldemir? Não, depende. Eu estou aqui caminhando, né? Encontrei com o Zé Aldemir hoje. Eu fui tomar café, o Zé Aldemir estava lá conversando com alguns correligionários, algumas pessoas, né? Encontrei. Eu sempre não é porque a gente em algum momento foi aliado e depois foi adversário que a gente não se cumprimenta, não se respeita. Muito pelo contrário, em determinado momento, o Zé Aldemir, esse ano já foi lá em Brasília e como ele é parente de um amigo meu, foi lá em casa, nós conversamos, recebi, né? Ou seja, e tem muita gente que vai votar em Zé Aldemir e vai votar comigo. Tem muita gente aqui em Cajazeiras que eu sei disso, né? Eu escuto isso aonde eu vou. Portanto, né, para mim, eu estou numa caminhada que eu não estou competindo com Zé Aldemir, nem ele está competindo comigo, né? É claro que em algum momento ele pode ter o candidato dele oficial, mas a escolha das pessoas é livre, né? Ninguém manda nas pessoas. As pessoas escolhem quem quiser, né? Se quiserem me escolher, vão ganhar um deputado de muita raça, de muita coragem, de muito compromisso com o Brasil e com a Paraíba.